Oi, gente, tudo bem? Então, boa tarde para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diversidade de serpentes amazônicas, né, que é a minha área de pesquisa do doutorado. E a apresentação de hoje, ela tem o objetivo que vocês entendam um pouco as informações gerais sobre as serpentes que a gente tem aqui na região. Então, quem são as espécies, o que é uma serpente, né, para começo de conversa. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta é quem são as serpentes, né? Muitas pessoas acham que conhecem as serpentes, né? Tem visto, pelo menos por fotos e tal, mas são poucas pessoas que realmente têm encontrado serpentes pessoalmente, né? Mas serpentes são esses bichos, né? Alongados, que têm essa característica do corpo bastante comprido e que não apresentam patas, né? De uma forma mais específica, elas são animais vertebrados da ordem Squamata, ou seja, elas estão pertencendo a um grupo de bichos que têm escamas, juntamente com os lagartos e as anfisbenas, que são animais que poucas pessoas conhecem. Geralmente as pessoas costumam chamar as anfisbenas de cobras cegas e costumam achar que elas são serpentes, mas na realidade elas são muito mais próximas de lagartos do que de serpentes, né? Que são esse bichinho assim. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, sabe? Alguém pode me informar? Sim, professora, seu mouse está aparecendo normalmente. Ok. Então, as anfisbenas, que estão esses bichinhos aqui que eu estou mostrando, que são consideradas cobras cegas. Então, além disso, a gente também tem lagartos, como esse daqui da foto, que tem o corpo alongado, e muitas vezes são confundidos com serpente. Bom, de forma geral, as serpentes, elas são animais vertebrados, como eu falei, que possuem um corpo bastante alongado, e elas são caracterizadas por possuírem inúmeras vértebras, né, utilizadas para locomoção, já que elas não possuem patas. Algumas serpentes, como as jiboias, elas podem apresentar órgãos vestigiais, que ficam localizados logo no final do corpo, antes da cauda, que são chamados de esporões, que são órgãos vestigiais do osso pélvico. No caso, as serpentes que apresentam essas estruturas são as cobras da família boide, né, as jiboias no geral, e os machos que apresentam esses esporões, que hoje eles são utilizados para fins de cópula, de reprodução. Bom, como as serpentes elas possuem esse corpo bastante alongado, evolutivamente falando, todos os órgãos que elas apresentam também vão ser um pouco mais alongados para se adaptar e se acomodarem melhor no corpo, né? Então, as serpentes, elas possuem a cabeça, pulmões, sendo que um dos pulmões, ele é mais reduzido, eles não são de mesmo tamanho e paralelos como os nossos, né? Porque senão eles não ficariam bem acomodados no corpo. Além disso, as serpentes possuem uma cauda e um coração. E o coração, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não fica na cauda, né? As serpentes, elas possuem um coração que fica localizado no primeiro terço do corpo. As cobras, as serpentes no geral, na cabeça, elas possuem uma dentição que ela pode estar ou não associada a uma glândula de veneno. Isso vai depender se a serpente ela é peçonhenta ou não. Isso é uma característica importante porque uma das formas da gente distinguir as cobras é dividindo elas em 4 grupos principais. E esses grupos, eles são divididos de acordo com o tipo de dentição que as serpentes têm. Então, algumas serpentes, elas não possuem nenhum tipo de dente inoculador de veneno e não possuem glândulas de veneno associada. Então, essas serpentes a gente chama de áglifas. Todos os dentes delas são iguais e aqui no dente, isso aqui é representando a estrutura de um dente, não possui nenhum tipo de canal por onde o veneno é inoculado. Dentro desse grupo estão algumas cobras cipós, mas principalmente os boídeos, que é a família das jiboias. Então, dentro dessa família estão as curis, as jiboias vermelhas, as jiboias verdes, né, que a gente conhece como peritambói. O outro grupo de serpentes que a gente tem de acordo com a dentição são as serpentes opistóglifas. Essas serpentes, elas apresentam um dente modificado, inoculador de veneno, que fica na parte de trás da boca das cobras. Então, aqui dá para ver bem esse dente, que é diferenciado dos demais. Esse dente, ele é associado a uma glândula de veneno chamada glândula de Duvernoy. Nesse grupo estão as serpentes que a gente conhece comumente como falsas corais, algumas falsas corais, algumas cobras cipós. Esse dente, ele já apresenta uma estrutura, né, em formato de canaleta, por onde o veneno pode ser inoculado. Essas cobras, apesar de elas serem opistógrafas, elas não são consideradas, a maioria das espécies, de interesse médico, como eu vou falar mais posteriormente, porque elas não provocam acidentes ofídicos e elas não têm nenhum tipo de perigo para os seres humanos. Apesar de inocular veneno, o veneno ele é mais utilizado para caçar presas pequenas, como lagartos, sapos. Então, esse veneno ele não tem nenhuma complicação para a gente. O terceiro grupo de cobras, e aqui já entram as cobras consideradas
realmente peçonhentas e com risco de acidente ofídico para os seres humanos são os grupos das cobras proteróglifas. São cobras que elas apresentam um dente inoculador de veneno localizado na parte da frente da boca. Esse dente, ele é fixo, ou seja, ele não se move e ele tem uma canaleta, né, tem uma bem formado já na estrutura do dente e ele é associado a uma glândula de veneno, que no caso, essa dentição ela é característica das cobras corais verdadeiras. Então, aqui são alguns exemplos de cobras corais verdadeiras que a gente tem, e essas espécies sim já são consideradas peçonhentas e de interesse médico. Eu vou falar um pouco mais para frente a respeito de acidentes ofídicos e aí aprofundo um pouco mais nessas características dessas espécies. Bom, o quarto grupo de serpentes que a gente tem com relação à dentição é o grupo das jararacas, cascavéis e surucucus. Essas serpentes, elas têm dentição que a gente chama de solenóglotas. São serpentes que apresentam um dente modificado. Esse dente, ele é móvel, então esse dente ele é móvel e ele é associado a uma glândula de veneno. Então, esses animais, quando eles dão o bote, eles projetam esse dente para fora da boca, né? E quando a serpente está com a boca fechada, esse dente fica guardado dentro de uma membrana localizada aqui na parte de cima da boca. Então, essas cobras, elas apresentam já o dente completamente modificado para inocular veneno, né? Então, a estrutura do dente, ele tem um canal interior por onde o veneno passa e esse canal é diretamente ligado a essa glândula de veneno. Bom, as cobras, no geral, com relação à reprodução, elas têm reprodução sexuada. Os machos, eles são diferentes das fêmeas, né? A gente fala que eles têm diferenciação morfológica, né? Então, dá para diferenciar macho de fêmeas. Fêmeas geralmente são maiores que os machos e os machos apresentam um órgão copulador, que é chamado de hemipênis, que é essa estrutura aqui. O hemipênis, ele é característico de cada espécie. Então, existem espécies que vão ter essas espículas localizadas no hemipênis, existem espécies que não vão ter, existem hemipênis que vão ser bifurcados, ou seja, essa estrutura aqui vai ser dividida em duas partes, e isso é uma das formas que a gente utiliza para caracterizar as espécies de cobras. Uma forma de saber se uma cobra é macho ou fêmea é por meio da sexagem, onde a gente insere um sexador, que é um instrumento metálico, e no caso das fêmeas, né, esse instrumento ele não vai conseguir ir muito longe, né, ser inserido muito, porque as fêmeas, a cloaca delas é mais curta, e no caso dos machos, como eles possuem um hemipênis, esse hemipênis, quando ele está guardado, ele está vazio, ele fica com esse canal, né, com essa abertura por onde é possível inserir o sexador, e então a gente consegue, por meio desse comprimento, né, de inserção, saber se a espécie, se a cobra é macho ou fêmea. Bom, ao contrário do que muita gente pensa, as cobras, elas não são só ovíparas, né? Muita gente acha que as cobras, elas só colocam ovos. Mas existem espécies que são vivíparas, ou seja, as cobrinhas, elas já nascem formadas, a cara do pai ou da mãe. E, no caso das serpentes peçonhentas, elas já nascem peçonhentas. Então, desde pequenininha, elas já conseguem produzir o seu próprio veneno. Já as espécies ovíparas, né? Elas colocam ovos. A quantidade de ovos e de filhotes varia muito de espécie para espécie e as cobras, no geral, elas não possuem cuidado parental. Algumas espécies, como as surucupus, elas podem cuidar dos ovos, mas, no geral, as cobras, quando nascem, elas já são totalmente independentes dos pais. O tempo de incubação dos ovos também depende muito de espécie para espécie das condições do ambiente. Como eu falei lá no começo, a reprodução, ela geralmente, ela é sexuada, ou seja, tem a presença de um macho e de uma fêmea. Mas existem alguns casos em que as cobras, elas podem ter uma reprodução assexuada, como é no caso de algumas espécies poderem fazer partenogênese. Isso aqui é uma espécie de sucuri, né, que foi observado um caso de partenogênese no ano passado em um zoológico nos Estados Unidos. E a partenogênese é o que é? A cobra fêmea, ela consegue se reproduzir sem que o óvulo seja fecundado, né? Então, nasceram 2 bebezinhos de sucuris que apresentam, né, as características genéticas idênticas às da mãe. Além disso, algumas cobras, como foi visto para algumas espécies de jararaca, elas podem fazer estocagem de esperma. O que é isso? Logo após do acasalamento, essas cobras, elas podem fazer uma torção do útero e guardar o esperma do macho por muito tempo. A gente ainda não sabe por quanto tempo elas conseguem guardar esse esperma. Mas em os estudos recentes, eles falam que a cobra, na realidade, ela espera pelas melhores condições do habitat para poder, então, liberar essa torção do útero e assim
também utilizar o esperma para fecundação e ficar grávida e ter os seus filhotes. Então, isso foi visto recentemente, né, no estudo do ano passado, na espécie Botrys atrox, que no caso é a jararaca aqui da Amazônia. Bom, e como é que as cobras, né, falando ainda um pouco de anatomia e fisiologia das cobras, como é que elas percebem o ambiente ao seu redor, né? As cobras, o principal sentido que elas têm é o olfato. E uma coisa curiosa que algumas pessoas não sabem é que as cobras, na realidade, elas cheiram utilizando a língua, né? Então, quando a cobra ela tá dardejando, que a gente fala que é quando ela coloca a língua para fora e fica balançando, na realidade, ela só tá sentindo o cheiro do ambiente. A língua, né, ela é bifurcada, né? Então, ela possui esses dois lados, né? Ela é dividida. Quando ela dardeja, quando ela balança a língua, ela, na realidade, está recolhendo partículas de odores do ambiente. Com licença. Ela está recolhendo partículas de odores do ambiente. E quando ela coloca a língua de volta na boca, ela encaixa esses dois lados da língua no órgão chamado órgão de Jacobson. Esse órgão, ele é responsável por identificar essas partículas de odores e dizer para a cobra como é que está aquele ambiente, né? A cobra, então, ela vai saber tudo o que está acontecendo no ambiente dela por meio desse sentido. Além disso, as cobras, elas utilizam a visão, mas a visão, ela varia muito de serpente para serpente. Então, algumas serpentes, elas têm a visão bastante desenvolvida, e outras, elas têm a visão bastante vestigial. Então, algumas cobras arborícolas, como algumas jiboias, elas possuem as pupilas elípticas, algumas cobras cipós possuem pupilas redondas, e algumas cobras, que a gente chama de cobra da terra, né, ou cobra de vidro, o pessoal chama bastante, possuem órgãos vestigiais. Essas cobras, elas possuem órgãos vestigiais porque elas costumam ficar enterradas. Então, acaba que a visão não é um sentido importante debaixo da terra, já que não tem luz, né? E esses animais, eles não precisam enxergar. Esses olhos vestigiais, eles servem muito mais para perceber quando o animal está se aproximando ou não da superfície da terra. Então, eles conseguem identificar níveis de claridade somente. No caso das pupilas elípticas e pupilas redondas, muita gente acredita em um mito, que eu vou falar até um pouco mais para o final, de que pupilas elípticas são de cobras peçonhentas e pupilas redondas são de cobras não peçonhentas. E isso não é verdade. Na realidade, o tipo de pupila está muito mais associado com o hábito do animal, se é um bicho noturno ou diurno, e também com o tipo de caça que ele faz, se ele é um animal de senta-espera, né, de espreita, ou se ele faz uma caça mais ativa, do que associado com a presença ou não de veneno. Outro órgão sensorial que algumas espécies de cobras têm são as fossetas. Existem dois tipos de fossetas. As fossetas loreais, que são órgãos de detecção de calor, presentes somente nas espécies da família Viperidae, em algumas espécies da família Viperidae. E esse órgão, muitas vezes, ele é confundido com o nariz, né, com a narina da cobra. Na realidade, ele é localizado entre o olho e a narina, e é um órgão muito sensível e consegue detectar variações mínimas de calor. Já algumas jiboias, e somente algumas espécies de jiboias, elas vão apresentar fossetas labiais, que são essas fendas que ficam justamente localizadas nos lábios. E elas têm a mesma função da fosseta loreal, que é a detecção de calor. Bom, as cobras, elas estão entre os animais mais diversos do mundo, e isso acaba influenciando muito na diversidade de hábitos e características particulares que esses animais têm. Então, a gente tem desde cobras aquáticas a cobras arborícolas e a cobras fossoriais. Então, cada um desses ambientes exerce pressões diferentes, né, nesses animais, o que faz com que eles acabem se adaptando a essas pressões e adquirindo características particulares. Então, a gente tem cobra, por exemplo, as cobras aquáticas, como essa espécie daqui dessa primeira foto, elas costumam ter os olhos mais voltados para a parte mais de cima da cabeça, e as narinas também. Isso ajuda com que elas fiquem submersas na água, sem serem vistas, mas conseguem enxergar o que está acontecendo do lado de fora, porque ficam só os olhos e a narina acima da lâmina da água. Já as cobras fossoriais, por exemplo, como essa daqui, elas apresentam o corpo todo cilíndrico e muito liso, e elas têm uma cabeça também bastante cilíndrica e robusta, que ajuda na escavação da terra, por exemplo. Então, dependendo do ambiente, das pressões que o ambiente causa nos animais, eles adquirem características diferentes para se adaptarem e sobreviver. Um exemplo, pegando dois exemplos mais extremos, por exemplo, algumas cobras arborícolas, como é o caso de algumas jiboias, como essa daqui, elas apresentam o corpo bastante modificado, né, mais largo e comprimido no sentido lateral, né? Então, o corpo é bastante comprimido lateralmente, o que ajuda bastante na locomoção arborícola. E outro exemplo extremo é o caso das serpentes marinhas, que apresentam o corpo
completamente achatado, né, lateralmente, dorsolateralmente, que a gente chama, e a cauda, ela é modificada em um formato de remo mesmo, né, o que ajuda, o que tem o objetivo, né, bastante claro de ajudar na natação desses animais. Devido a essa grande diversidade, né, essas diferentes características que as cobras têm, isso também acaba refletindo na alimentação delas. Então, as pessoas têm o costume de achar que as cobras elas só se alimentam, por exemplo, de mamíferos, pequenos roedores, e não, na realidade a gente tem espécies, desde espécies arborícolas que se alimentam de aves, né, de pássaros, como espécies que se alimentam de sapos e até mesmo espécies que se alimentam de outras cobras. Então, essa variedade de hábitats também reflete a variedade de presas que esses animais podem ter. A gente tem cobras que são especialistas em garapés, que elas vão ser especialistas em se alimentar de peixes. Algumas cobras, como a papa-ovo, elas só se alimentam de ovos, né? Elas são especialistas em se alimentar de ovos. Algumas cobras se alimentam somente de lesmas, elas têm o maxilar e a mandíbula desenvolvidos para tirar as lesmas da concha. E algumas cobras, como a nossa espécie que a gente conhece popularmente como mussuarana, o pessoal chama de cobra preta também, ela é especialista em se alimentar de outras cobras, incluindo cobras peçonhentas, e inclusive ela é imune ao veneno dessas cobras. Outra característica das cobras é que elas trocam de pele à medida que elas crescem. Não existe assim um número exato de troca de pele, né? Mas a pele ela funciona como uma roupa, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa aumentar o número da roupa, ou a gente vai engordando, né? Então a gente precisa aumentar o número da roupa. E isso acontece com as serpentes. E a troca de pele, além de permitir com que as cobras cresçam, ela também permite com que as cobras se livrem de alguns parasitas, como, por exemplo, carrapatos. Poucas pessoas sabem, mas as cobras, elas pegam muito carrapato na natureza, e como elas não têm membros, né, têm patas para se catarem, então uma das formas de elas se livrarem desses parasitas é fazendo a troca de pele. A troca de pele, ela ocorre ao longo da vida inteira. À medida que a cobra vai crescendo, ela só vai ficando cada vez, o espaçamento entre as trocas de pele vão ficando menores à medida que ela vai ficando mais velha, porque o crescimento vai ficando mais lento também. Uma outra característica das cobras com relação à dieta é que algumas espécies, a maioria das espécies, as pessoas acham que as cobras, no geral, elas podem comer presas muito maiores do que elas. E isso é válido para algumas espécies, mas não é assim com todas. Um exemplo é essa espécie de cobra fossoreal que a gente tem aqui na nossa região, e ela é bastante comum, inclusive. É uma cobra chamada Amerotíflopes reticulatus. Ela é de um grupo de cobras que o nome é Scolecophidia, é um palavrão, eu sei. Vocês não precisam se atentar a esses nomes, mas aqui é só para mostrar que, por exemplo, essa espécie de cobra, a mandíbula dela é fundida, ou seja, ela não consegue deslocar a mandíbula, nem alargar a mandíbula num diâmetro muito maior do que a cabeça, né? Então, vocês conseguem ver aqui a boquinha dela. Então, esses animais, obviamente, eles não conseguem comer presas muito maiores do que eles, e eles são especialistas em se alimentar de cupins. Inclusive, muitos desses indivíduos vivem dentro do cupizeiro, que já facilita, né? Já tá ali morando, tem a proteção do cupim, é quentinho e tem alimento a hora que eles quiserem. Bom, mas qual que é a importância? Estou aqui falando de cobra bastante sobre ela, agora vocês sabem identificar pelo menos o que é uma cobra. Mas qual que é a importância, assim, para ecologia, né? A conservação desses bichos é sempre a primeira pergunta que me fazem quando eu digo que eu estou trabalhando com cobra. Mas cobra, por que cobra? Por que cobra é importante? Bom, além da importância por si, né, de que todos os animais têm direito à vida e têm direito de exercer a sua função no meio ambiente, as cobras, elas fazem um controle biológico de várias presas, né? Elas são consideradas espécies chaves, então elas se alimentam desde roedores que trazem doenças para nós seres humanos, até pragas de plantação, por exemplo, como essa cobra que a gente chama de papalesma, que ela é especializada em comer essas lesminhas, esses caramujos que são pragas de plantação. Era dela que eu estava falando, sobre ela ter a mandíbula propriamente desenvolvida para tirar o caramujo da concha. Então, a gente pode explorar essas características das cobras e conviver com elas de forma pacífica. Bom, de forma geral, agora que a gente já sabe quem são as cobras, né, um pouquinho sobre a anatomia delas, a gente vai falar um pouco sobre diversidade em si. As cobras, elas são animais que elas estão distribuídas em praticamente todo o mundo, só não nas áreas muito frias e muito quentes, né, em temperaturas extremas de calor, mas mesmo em temperaturas extremas ainda existem algumas espécies, mas principalmente nos polos que não existe nada, por conta das características
características fisiológicas, né? Cobras são vertebrados ectotérmicos, ou seja, elas dependem da temperatura do meio ambiente para regular a própria temperatura, então elas não conseguem sobreviver em lugares muito frios, mas aqui nesse mapa vocês podem ver que esse aqui é um mapa de diversidade, então existem mais de 3.800 espécies de cobras no mundo todo, né? E as áreas mais quentes, né, com coloração vermelha, são as áreas onde tem maior número de espécies, né? Então, no Brasil, por exemplo, existem 412 espécies, sendo que na Amazônia, né, aqui a área onde está bem vermelho, é onde fica a maior diversidade de espécies de cobras no mundo. Então, a gente tem esse lugar aí, né, de ser privilegiado, pelo menos para mim, mas eu entendo que para muitas pessoas não vejam dessa forma, mas a Amazônia ser o lugar com maior diversidade de espécies de serpentes, né? E a gente acaba, dentro dessa diversidade, tendo algumas surpresas. Por exemplo, recentemente, acho que tem uns 2 anos atrás, uma espécie de cobra que ocorre lá na região de São Paulo, que é chamada de jiboia do Ribeira, foi dada por muito tempo extinta, e ela foi redescoberta com a ajuda de educação ambiental e a ajuda dos moradores da comunidade lá do Vale do Ribeira, que é essa jiboia aqui, Corallus cropani. Então, a gente tem muitas espécies de cobras, mas a gente vê que essa diversidade ela é subestimada e que, na realidade, a gente ainda tem muitas espécies para descobrir. Ainda mais na Amazônia, né? Tipo, na Amazônia brasileira, somente na Amazônia brasileira, a gente tem 189 espécies de cobras estimadas. Mas esses dados, eles são muito subestimados, dadas características da Amazônia. A gente tem muitas áreas remotas, né? Que é de difícil acesso e que ainda não foram exploradas. Então, muito provavelmente, existem muito mais espécies para serem descobertas. Aqui eu vou falar um pouquinho, bem superficialmente, sobre alguma das famílias que ocorrem aqui na nossa região. Então, essas famílias aqui, que têm esses nomes que são palavrões, mas não precisem se apegar a eles, elas são as famílias de cobras fossoriais, né, que são esses bichinhos aqui. Essas espécies, geralmente vivem enterradas, né, como fossorial é isso, né, são cobras que vivem debaixo da terra. Muitas pessoas acabam confundindo esses animais com minhocas, principalmente esse bichinho aqui, Epictia, porque ele é um bichinho muito pequenininho, cabe na palma da mão, e por ser tão pequenininho assim, as pessoas, elas não consideram cobra, né, as pessoas têm uma imagem de cobra muito diferente do que são esses bichos. E esses animais, eles se alimentam principalmente de cupim e formigas, eles podem se alimentar também de pequenos lagartinhos, também fossoriais, e eles são caracterizados por ter essas escamas iguaizinhas, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Todas essas espécies aqui ocorrem aqui na região. A gente tem essa espécie da família Anilidae, que é uma falsa coral. Ela é bastante comum também na região, as pessoas acham que ela é muito venenosa, mas ela não é nada venenosa. Ela está naquele grupo de cobras áglifas que não possuem dente inoculador de veneno e nem glândula de veneno associada. E essa espécie aqui, a Anilidae citale, ela é especial, e essa família é especial porque dentro dessa família só existe essa espécie no mundo todo. Então ela é uma família de um único gênero, de uma única espécie. Outra família também que ocorre aqui na região é a família Boide, que é a família das jiboias, né? Muita gente conhece somente a jiboia vermelha, mas dentre as jiboias a gente também tem outras espécies, como a suaçuboia, que a espécie é Corallus hortulanus, é muito comum aqui na região, e também a perictamboia, que é a Corallus caninus, que muita gente confunde com cobra-papagaio. A cobra-papagaio, na realidade, ela é uma cobra da família Viperidae, que são das jararacas, e as pessoas acabam matando esses bichos achando que são venenosos e não são. Uma característica das jiboias é que elas sempre têm essas pupilas elípticas, né? E como eu falei anteriormente, algumas espécies elas possuem essas fossetas labiais bem evidentes, como é o caso da perictamboia. Outras famílias de cobras que também ocorrem aqui na região são as famílias Colubridae e Dipsadidae. Dentro desse grupo está a maior parte das espécies de cobras da Amazônia e do Brasil. Nesse grupo de cobras tem uma alta diversidade, então tem espécies desde falsas corais até cobras cipós e a caninana, no caso que as pessoas mussuarana também. Então, muitas das cobras que são conhecidas do público de forma geral estão dentro dessas espécies de cobras, dentro dessas famílias, Colubridae e Dipsadidae. Aqui a gente vai ter tanto espécies áglifas, sem dente inoculador de veneno, quanto espécies opistógrafas, com dente inoculador de veneno na parte de
trás da boca e que não apresentam nenhum tipo de perigo para os seres humanos. A outra família que a gente tem aqui na região é a família Viperide, e dentro desse grupo estão as jararacas e surucucus, né? Que eu acho que quando as pessoas também pensam em cobras venenosas, né, cobras peçonhentas, elas pensam logo nessas espécies. Então aqui a gente tem a jararaca da Amazônia, né, a espécie Bothrops atrox, que é a cobra mais comum da região e também a maior causadora de acidentes zoofídicos. Aqui a gente tem a Crotalus duriçus, que é a cascavel. Aqui no estado do Amazonas a gente não tem, acho que tem um registro lá mais para o sul, na Amazônia, mas a gente tem na Amazônia, né, no bioma. Então, em Roraima, esse bicho ele é facilmente encontrado e ele é um dos maiores causadores de acidentes zoofídicos na região de Roraima. Perde só para Bothrops atrox. E outra espécie que a gente tem dentro dessa família de viperídeos, né, de jararacas e surucucus, é a própria surucucu pico de jaca, né? A espécie é Lachesis multa. Essa espécie, apesar dela causar bastante medo nas pessoas, ela não é uma espécie comum. Muitas vezes, quando as pessoas falam que viram uma surucucu, na maioria dos casos, não é uma surucucu, não é essa espécie, né, Lachesis multa. É uma jararaca, né, da espécie Bothrops atrox. E por que é tão difícil de ver esse bicho? Esse bicho, ele é associado a áreas de floresta primária, florestas bem preservadas. Então, quando a floresta é modificada, esse bicho some, ele morre. Então, é muito difícil ver esses bichos. Até para quem trabalha com cobras, como eu e outros herpetólogos, esse bicho é muito raro de se ver. Eu trabalho com serpentes desde 2005 e eu vi esse bicho 3, 4 vezes na minha vida. Então, é muito difícil realmente encontrar esses animais. Bom, os viperídeos, eles que ocorrem aqui na Amazônia, né, essas espécies, eles são caracterizados por terem as focetas loreais, né, que justamente são esses orifícios entre a narina e os olhos. Então, aqui é uma jararaca, aqui é uma surucucu e aqui é uma cascavel. Todas elas têm a foceta loreal. Então, eu não gosto muito de regrinhas, mas uma das regrinhas que a gente pode tirar disso é toda cobra que apresenta a foceta loreal é peçonhenta, mas nem todas as cobras peçonhentas apresentam foceta loreal. É o caso das corais verdadeiras, né, que é a família Elapide, né? A família Elapide, né, apresenta as espécies do gênero Micrurus, Leptomicrurus, que são gêneros de corais verdadeiras, e esses animais, eles são aqueles do grupo das cobras proteróglifas, que tem os dentes, né, as presas inoculadoras de veneno aqui na frente da boca. Só que os acidentes com esses animais, eles não são tão comuns. Esses animais também, eles não são muito comuns de serem vistos. Na maioria das vezes, as pessoas veem mais as falsas corais do que as corais verdadeiras. Isso porque esses animais, eles têm hábitos bastante crípticos. O que é isso? Eles são muito tímidos, eles se escondem muito, apesar deles terem essa coloração bem viva, eles costumam andar debaixo do folhiço, meio que enterradinhos ali, então é meio difícil o encontro com esses animais, realmente. E esse hábito críptico, ele é uma característica das cobras como um todo, de forma geral. Então, na maioria dos estudos que a gente faz, geralmente a gente encontra um indivíduo por espécie e olhe lá. Isso porque as cobras, elas não fazem barulho, né? A maioria delas, elas são bastante silenciosas e elas camuflam muito bem. Então, num bioma como a Amazônia, por exemplo, que é bastante vasto, bastante grande e tem áreas que são de difícil acesso, é muito difícil realizar estudos com as serpentes na Amazônia. Por isso que existem poucos estudos ainda hoje com cobras na Amazônia. E com relação a estudos com informações filogenéticas, genéticas, por exemplo, é ainda mais escasso, porque muitos dos registros de cobras que a gente tem são muito antigos e são de uma época em que as pessoas não coletavam amostras de DNA. Então, isso acaba dificultando muito os estudos com serpentes na nossa região. Daí, né, existe uma grande necessidade de investimento em pesquisas, que está cada vez mais raro, né, aqui no Brasil, e investimento na manutenção das coleções científicas e museus que a gente tem. Então, é importante, né, promover expedições de campo, né, e cada vez mais pesquisas de laboratório com genética para aprofundar informações
dessas serpentes, e também é muito importante preservar aquilo que a gente já tem, que são anos de coleta em coleções científicas, como o Museu Paraense Emílio Guedes e o Instituto Butantan. Esses levantamentos, esses investimentos de pesquisas, eles resultam em levantamentos de campo e dados de distribuição de espécie, que nos ajudam a entender os padrões de distribuição das cobras e entender também quais fatores que regulam essa distribuição das serpentes. Por exemplo, esse aqui foi um dos artigos resultado do meu doutorado, onde a gente foi em expedições de campo em áreas bastante remotas, né, na Amazônia, e a gente conseguiu identificar algumas comunidades de serpentes nessas áreas, e uma das coisas legais de resultado disso é, por exemplo, essa espécie aqui, que é uma fossa coral, né, Pseudoboa martins, em uma dessas localidades ela nunca tinha sido registrada, e foi o primeiro registro para essa localidade. Além disso, né, esses estudos de levantamento de campo e também os dados que a gente tem nos museus ajudam a entender os padrões de distribuição das serpentes, como, por exemplo, nesse estudo que saiu bem recentemente, que foi o Atlas das Cobras Brasileiras, né, onde o Cristiano Nogueira e os colaboradores dele, eles fizeram um levantamento de todos os registros que tinham em museus, em estudos científicos, e eles verificaram, por exemplo, quais são as lacunas do conhecimento para a distribuição de serpentes. Então, aqui nesse mapa, a gente tem aqui uma escala de riqueza, né, de número de espécies, onde as áreas vermelhas é onde tem mais espécies registradas. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, no Sudeste, tem bastante espécies registradas, e na Amazônia tem poucas espécies registradas. Isso significa que a Amazônia tem menos espécies? Não. Significa que a Amazônia precisa de muito mais estudos para que a gente possa identificar essas espécies e fazer esse levantamento desses dados a respeito da distribuição dessas serpentes. Além disso, esses investimentos em pesquisas permitem com que essas coletas de espécies, né, de indivíduos, permite com que a gente faça estudos mais aprofundados. Com genética, por exemplo, utilizando dados tanto morfológicos, né, quanto dados genéticos, para, por exemplo, descobrir novas espécies. Aqui eu trouxe um caso de um estudo feito pelo Paulo em 2009, em que reflete bem o padrão de distribuição para a maioria das espécies das serpentes. Essa espécie, Atractus chá, a gente achava que fosse uma única espécie distribuída em toda a Amazônia, mas ao se fazer um levantamento dos animais e também um estudo genético dos bichos, na realidade se viu que não era uma única espécie, né? Na realidade, a espécie que ocorria aqui na nossa região, na Amazônia Central, era uma espécie completamente nova, que é essa Atractus dapsilis, e a Atractus chá, na realidade, nem ocorre no Brasil, ela é uma espécie já mais ali para a região da Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Então, às vezes, as espécies elas são muito parecidas entre si, mas quando a gente vai olhar com um pouco mais de atenção, a gente consegue identificar novas espécies, mas para isso a gente precisa de mais amostras, né, e também de mais investimento em pesquisa para poder acessar esses dados. E por que é tão importante, né, entender a distribuição das cobras e descobrir espécies novas de serpentes? Bom, um dos motivos, isso é só um dos motivos, né, é que algumas espécies elas apresentam veneno, e pelo fato de apresentarem veneno, de serem peçonhentas, elas podem causar acidentes zoofídicos, que hoje em dia os acidentes zoofídicos ele é uma das maiores preocupações da Organização Mundial de Saúde, e acontece em vários casos no mundo todo, né? Então, o que é o acidente ofídico em si? Ele é uma emergência clínica, né, frequentemente, que é frequente em vários países tropicais, principalmente, tanto da América Latina quanto da África. Esses são os lugares onde mais acontecem. E o que é o acidente? Ele acontece quando uma pessoa é picada por uma cobra peçonhenta. No caso, o acidente ofídico é um acidente ofídico legítimo, quando ele realmente é um acidente. Por que isso? Porque existem alguns casos, por exemplo, de que, numa situação completamente hipotética, alguém resolve criar uma serpente que é peçonhenta e resolve manusear esse bicho com a mão. É hipotético, tá, gente? Então, a pessoa, ela tá assumindo a responsabilidade por sofrer de ser picado por essa serpente, principalmente se ela for exótica. Então, no caso dela ser picado, isso não é considerado um acidente ofídico legítimo, é considerado acidente ofídico ilegítimo porque a pessoa, ela causou o acidente, ela assumiu essa responsabilidade de que o acidente poderia ocorrer. Bom, como eu falei, existem mais de 3.800 espécies conhecidas no mundo todo, né, de serpentes. Desse número, 600 são consideradas peçonhentas e aproximadamente 200 são consideradas de interesse médico, ou seja, 200 são realmente aquelas espécies de cobras peçonhentas que podem trazer
ter perigos para os seres humanos, né? Isso, o que significa isso? Isso significa que quase 95% das espécies de cobras do mundo não são reconhecidamente perigosas para os seres humanos. Em termos de comparação, hoje ocorrem cerca de 150 mortes por acidentes zoofídicos por ano no Brasil, e, em comparação, ocorrem cerca de 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Então, é irreal, né? Acaba sendo meio ilógico esse medo que as pessoas têm mais de serpentes, né, de cobras do que de seres humanos. Bom, as principais cobras de interesse médico nas Américas, né, são as famílias Viperidae, como eu falei, que são as jararacas. Isso aqui é uma cobra papagaio, né, é uma cobra jararaca, e a família Elapidae, que são a família das corais verdadeiras. Os viperídeos, né, jararacas, surucucus e cascavéis, eles são os mais conhecidos pelas pessoas como animais peçonhentos, né? Então aqui tem um exemplo de espécies de cascavel, né, a Crotalus duríssima, e aqui a jararaca da Amazônia, Bothropisatrix. Na Amazônia, 90% dos acidentes zoofídicos são causados pela jararaca da Amazônia, espécie Bothropisatrix. Isso acontece por uma série de fatores. O principal deles é que essa espécie é agressiva, entre aspas, ela não costuma fugir quando ela se sente ameaçada, ela costuma assumir uma posição de bote, de defesa mesmo, e, como eu falei no início, ela é uma espécie de comum ocorrência na Amazônia, ela é considerada a espécie mais abundante na Amazônia. E isso ocorre também porque esse animal, ele é bastante adaptado a áreas antropizadas, então, próximo das cidades, das regiões, ele fica super bem, então acaba tendo acidentes zoofídicos nessas regiões, já que nessas áreas antropizadas existem humanos, né, então acabam tendo conflito com esses animais, e principalmente também pelo acúmulo de lixo e entulho. Essa jararaca, ela costuma se alimentar principalmente de pequenos roedores quando ela é adulta, então as pessoas, ela costuma comer, né, nas cidades que tem muito lixo, que atrai ratos e que atraem as cobras e os entulhos, e eles são ótimas fontes de moradia para esses animais, então elas se adaptam muito bem nesses lugares. Aqui eu trouxe para vocês um esquema, né, como uma forma de identificar os padrões morfológicos dos gêneros da família Viperidae. Então, as jararacas, no geral, elas têm esses triângulos voltados para cima, né, esse padrão, e essa faixa escura atrás dos olhos. As cascavéis, elas têm esses triângulos invertidos, e a principal característica da cascavel, com certeza, é a presença do chocalho, né, no final da cauda. E no caso das surucucus, elas também têm essa faixa atrás do olho, mas a diferença delas para as jararacas é que as surucucus, elas têm esse triângulo invertido também preto, e as escamas delas, elas são bastante ásperas, elas realmente lembram, no caso de chamarem de surucucu pico de jaca, porque essas escamas realmente lembram a casca de uma jaca, né? Então tem essa textura. E aqui alguns padrões de cobras corais que existem no Brasil. Hoje existem 35, são reconhecidas 35, né, espécies de cobras corais no Brasil, sendo que 24 ocorrem na Amazônia, e essas são as cobras corais verdadeiras, e esses são todos os padrões de cobras corais verdadeiras que a gente encontra no Brasil. Ou seja, aquela velha história de que existe uma regrinha para saber se uma cobra coral é verdadeira ou não, ela é furada. Não existe uma regrinha, é difícil diferenciar uma cobra coral verdadeira de uma cobra coral falsa só pelas cores ou pela formação dos anéis, e é algo que eu realmente não aconselho para ninguém que não vai trabalhar com isso. Então, acho que a melhor forma de tratar os animais é mantendo o respeito e a distância, e se você quiser trabalhar com isso, estudando muito as características de escama, que com o tempo a gente consegue identificar coral falsa de verdadeira com uma certa facilidade, mas demanda bastante estudo. E apesar dessa grande diversidade de cobras corais verdadeiras, como eu falei para vocês, elas têm esse hábito bastante tímido, né, de se moverem debaixo das folhas, e apesar das pessoas terem muito medo, né, das cobras corais, as picadas de cobras corais, de acordo com o estudo do Bisneto e colaboradores desse ano, elas representam apenas 0,05% dos acidentes que ocorrem na Amazônia brasileira. Então, é bastante baixo, os acidentes com esses animais é bastante raro. Aqui são algumas espécies peçonhentas, né, que ocorrem na nossa região. Então, aqui é a surucucu pico de jaca,
Jararaca, Lachesis muta, aqui é a jararaca do norte, Bothrops atrox. Aqui são algumas corais verdadeiras comuns na nossa região. A cascavel, e esse aqui também é outra coral verdadeira, que chamam de coral da água, que é a Micrurus surinamensis, que é a maior espécie de cobra coral, uma das maiores que a gente tem aqui na nossa região. As cobras corais, as cobras peçonhentas, de forma geral, como eu falei, elas têm essa característica, né, de causarem os acidentes zoofíticos. Isso é uma preocupação médica, né, e por isso que é muito importante o manejo dessas serpentes. Lógico que por centros especializados e autorizados pelo IBAMA, como é o caso do Butantan, e como é o caso também do Centro Amazônico de Herpetologia, que menos pessoas conhecem. Esses centros autorizados, eles são responsáveis por fazer o manejo desses animais e a extração do veneno, né, além de fazer esses trabalhos de educação ambiental também. E essa extração de veneno, ela é importante porque ela promove material, né, tipo, que é enviado para pesquisadores que vão estudar as características desse veneno e também para a fabricação de soro antiofídico. Os venenos das cobras, além de serem utilizados, né, como defesa e principalmente, né, como ferramenta para que as cobras possam caçar e se alimentar, ele tem propriedades que podem ser bastante interessantes. O veneno das cobras, ele é um conjunto de compostos químicos, né, que pode apresentar diferentes funções, depende da espécie de cobra, depende da região onde ela se encontra, ele varia de acordo com vários fatores, mas ele tem um grande potencial farmacológico. Um exemplo clássico e muito citado é o captopril, que é um veneno para pressão, e ele foi elaborado a partir do veneno de uma jararaca, lá na década de 80, né, quando começaram os estudos a respeito de captopril, e só com captopril as serpentes já salvaram mais vidas do que tiraram. Então, tem muita gente que, eu tenho certeza que conhece alguém, né, a pressão alta é um dos males mais comuns do mundo hoje em dia, então muita gente utiliza esse remédio. Além disso, o veneno também tem propriedades que podem ser usadas em cosméticos, mas é na área médica mesmo que o veneno das cobras se sobressai nas pesquisas. Uma das pesquisas mais promissoras e que não só promissoras, mas que já foi colocada em prática e que é comercializado é a cola de fibrina. A cola de fibrina, ela foi produzida a partir de um isolado do veneno de cascavel e tem atividade anticoagulante, não só de cascavel, mas também como de uma espécie de jararaca. O que é essa cola de fibrina? A cola de fibrina, ela substitui as suturas tradicionais, né, de linha, para ajudar na cicatrização de tecidos, desde tecidos cartilaginosos a ósseos. Então, os médicos utilizam isso para cicatrizar, e ela tem sido muito utilizada porque, além de acelerar o processo de cicatrização, ela, por ser um remédio biológico, ela não precisa ser retirada, ela é absorvida pelo corpo sem nenhum tipo de preocupação, e ela é, inclusive, utilizada no tratamento de úlceras de diabetes, por exemplo, porque como ela acelera o processo de cicatrização, ela tem sido bem eficaz na cicatrização desses ferimentos causados por diabetes. Mas são inúmeros os potenciais, né, farmacológicos dos venenos das serpentes. Aqui eu trouxe alguns estudos mais clássicos a respeito das características dos venenos. Então, para algumas espécies já observaram efeito inibidor do crescimento de células cancerígenas. Para outras espécies, como a própria cascavel, já viram que o veneno tem atividade contra a leishmaniose. Para outras espécies, isso daqui elas não são aqui no Brasil, mas é só porque são estudos mais clássicos. Viram, por exemplo, que o veneno de algumas espécies tem atividade inibitória da replicação do HIV, e no caso das mambas negras, isso aqui é uma mamba negra, viram que o veneno das mambas tem uma substância que inibe a atividade de estruturas do sistema nervoso, atuando como um potente analgésico, muito mais potente do que a morfina. Isso são alguns dos exemplos de aplicações, né, dos venenos das cobras. Aqui para a nossa região, um estudo que foi feito recentemente mostrou que o uso da banha medicinal de sucuri realmente ela tem ação anti-inflamatória, que é um conhecimento tradicional que minha avó, que é do interior, já tinha, né? E é citada bastante por ribeirinhos, né? Aqui eu coloquei que não foi
cientificamente comprovada, porque eu preciso atualizar, mas já teve um estudo do Rafael de Fraga, né, orientado pelo Rafael de Fraga, que mostrou que a banha realmente apresenta efeitos anti-inflamatórios, mas é claro que precisam de estudos mais aprofundados para saber qual que é realmente o composto que tem essa característica para a gente isolar esse composto e poder sintetizar. A gente não vai sair por aí matando sucuri para usar a banha, porque é crime, tá bom, gente? Bom, agora sim, só para encerrar, eu vou falar um pouco sobre a questão das serpentes e o misticismo. Como eu falei, muitas espécies são peçonhentas, né? As pessoas têm esse medo grande de cobras, e isso é comum porque o medo ele vem de uma herança ancestral, né? Os nossos antepassados, eles costumavam ser caçados por grandes répteis e tal. E isso acaba ficando com a gente, mas também as cobras, elas fazem parte de muitas histórias e lendas, principalmente aqui na nossa região, né? Então, quem nunca ouviu a lenda da cobra grande, né? A lenda desde lá da Adão e Eva, da cobra que tentou Eva, né? Mas em alguns lugares, né? Algumas culturas, elas são referenciadas, como no caso da cultura grega, Esculápio, o cajado tem uma cobra e até hoje ele é o símbolo da medicina, porque esse cajado com a cobra enrolada simboliza a cura. Aqui eu só trouxe alguns mitos que a gente pode falar depois, quando surgirem as perguntas, né? Então tem vários mitos envolvendo os cobras, a maioria deles não tem fundamento, então se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês. E é isso, gente, eu queria muito agradecer pelo convite, a organização do evento, e aí a gente vai abrir para perguntas, dúvidas, os desabafos da quarentena. Aqui são os meus contatos, se vocês quiserem mandar para mim qualquer coisa, tiverem dúvidas, se tiverem com vergonha de perguntar, que podem perguntar depois, e não matem as cobrinhas, tudo bem? É isso, obrigada.